Olá, meu nome é Gabriel Colli e hoje vou apresentar o progresso do nosso projeto no Tech Challenge, fase 4. Nessa etapa, realizamos uma refatoração completa da arquitetura do sistema, migrando de um modelo monolítico para uma abordagem baseada em microserviços. O projeto antes, ele possuía uma arquitetura monolítica. O nosso sistema para a lanchonete, ele apresentava todas as funcionalidades dentro de um só repositório. E na etapa anterior a gente configurou ele na nossa AWS, configuramos o Lambda, autenticação e um único código. Agora, para essa fase 4, nos foi proposto fazermos a separação em microserviços, sendo microserviços de pedido, pagamento e a da produção, da cozinha, no qual o nosso e cada microserviço ele teria uma funcionalidade separada. Cada um teria o seu próprio repositório e o seu próprio banco de dados, garantindo que cada parte do sistema funcione de forma independente. Essa separação evita que qualquer problema em um serviço não afete aos demais. Para entendermos um pouco melhor como funcionou essa separação e entendermos também sobre um pouco do fluxo dos microserviços, para eles terem uma ligação entre eles, podemos visualizar a partir dos gráficos a seguir. E começando pela nossa criação do pedido. O fluxo da criação do pedido, ele vai funcionar da seguinte maneira: o usuário ele irá criar o pedido. Esse usuário ele será autenticado primeiramente pelo Lambda, que vai autenticar o CPF via o JWT, como foi demonstrado na etapa anterior. Essa etapa continua a mesma, não teve nenhuma inovação em si, mas e esse validação vai cair direto no nosso microserviço Tech Challenge. Esse Tech Challenge, ele anteriormente era o nosso monolito. Nós separamos esse monolito em outras três microserviços, que foi o pedido, a produção e o pagamento. Mas o nosso monolito agora ele só cuida da parte da autenticação do usuário via o JWT pelo CPF e pela senha e também pela criação do cliente por essa parte mais da autenticação. É como se fosse um microserviço de autenticação. Então, esse lambda, como estava sendo feito anteriormente, ele cairia no nosso Tech Challenge. Então, ele seria autenticado e passaria para a criação do pedido a partir do nosso microserviço de pedido. E nesse processo também nós temos a nossa autenticação via Keycloak, que é o nosso método de autenticação agora dos nossos microserviços, como foi explicado brevemente anteriormente. Ela cuida mais uma parte das autenticações dos microserviços, separadamente. E então aqui também podemos observar que tanto o Tech Change quanto o nosso Tech Change Orders, que seria o do microserviço de pedido, eles vão salvar nos seus próprios bancos de dados, sendo eles os Postgres. Agora, dando sequência para o próximo fluxo, nós temos o fluxo de fechamento de pedido. Nesse fluxo, o usuário novamente seria autenticado pelo Lambda e o Gateway por meio do nosso Tech Challenge. E novamente ele verificaria se o usuário está cadastrado e então ele atualizaria o nosso status do pedido a partir do nosso microserviço de pedido, que tanto relembrando que os microserviços eles também novamente eles exigem da autenticação Keycloak também. Depois de
fechar o status do pedido, ele enviaria o pagamento, cria o pagamento a partir do microserviço de pagamentos. Então, ele geraria o nosso QR Code. Novamente, todos os microserviços eles estão apresentando o banco de dados individual, como pode ser visualizado do pagamento que foi apresentado nessa etapa. Por fim, agora é o nosso fluxo do pagamento do pedido. Como terminou na etapa anterior com a geração do QR Code, agora vai dando sequência na realização do pagamento desse QR Code. Sendo a primeira etapa, depois do pagamento, cairia no nosso microserviço de pagamento e ele salvaria também, além de alterar o status do pedido, ele salvaria o comprovante no MongoDB, que como foi exigido num dos requisitos, nós teremos que fazer o uso do nosso banco de dados com o MongoDB. Utilizamos no microserviço de pagamento para salvar os comprovantes. E depois de salvar os comprovantes e atualizar o status do pedido, ele atualizaria o status do pedido no nosso Tech Challenge Orders, que seria o microserviço de pedido, e então ele enviaria o pedido para a fila da cozinha, que é o nosso microserviço de produção, salvando esse pedido na fila do banco de dados do microserviço de produção. Portanto, deu para entender que o nosso fluxo seria a criação do pedido, do fechamento do pedido e então o do realizamento do pagamento, mostrando o relacionamento dos três microserviços, além do nosso antigo monolito, o TechChange, para se comunicar entre si, com a parte da autenticação, com a parte do envio do pedido, no salvamento do banco de dados do de cada microserviço, mostrando um fluxo muito saudável e de muita escalabilidade. Agora eu vou mostrar como organizamos os repositórios do projeto, após a refatoração para microserviços. Antes tínhamos apenas o repositório TechChallenges, que era nosso monolito, e agora acrescentamos novos três microserviços, que é o TechChallenge Payments, TechChallenge Kitchen, TechChallenge Order. E cada novo repositório, eles possuem as branches protegidas e possuem uma pipeline CI/CD automatizada com o nosso GitHub Action. E para deixar claro que todos os repositórios possuem o seu próprio banco de dados, sendo o do pagamento possuindo também o MongoDB, que ele é usado para armazenar o nosso comprovante de pagamento. Dando uma olhadinha mais a fundo em cada repositório, nós podemos dar uma olhada nas pipelines, mostrando que as pipelines apresentam algumas etapas, como o build, unit tests, integrate tests, o BDD tests, quality gate, o deploy e o deploy. Aqui podemos visualizar que o build ele é responsável mais por compilar e empacotar a aplicação. Unit test seriam os testes unitários que verificam os componentes individuais, os testes de integração que validam a comunicação entre os módulos, os BDD testes que são testes Behavior Driven Development, que valida as regras de negócio, o Quality Gate para avaliar a qualidade do código via o SonarQube e o deploy da aplicação no nosso ambiente de produção, que seria o nosso deploy automatizado junto com a AWS. Aqui podemos ver que todos passaram pelo check do nosso repositório TechCharge. O nosso order
Também passou por todas as validações. O nosso de pagamento também passou pelas validações. E os nossos do Tech Change Kitchen também passou pelas validações. E o nosso Tech Change Kitchen também passou pelas validações. Aqui também podemos abrir um poucos detalhes só para ver que os testes passaram com sucesso. Isso para nossos todos os testes. E isso para todos repositórios. E só para ter um conhecimento a mais e uma noção melhor, podemos entrar no nosso Sonar Cube para ver o nosso coverage das aplicações, mostrando que todas as aplicações apresentaram coverage acima de 80%. Agora eu vou mostrar um pouco da AWS, mostrando os nossos microserviços e bancos de dados independentes para cada serviço. Primeiro podemos estar entrando no nosso EKS, nosso Tech Change e mostrar um pouco dos pods. Aqui podemos ver que vai ter vários pods para nossa cozinha, para o nosso pedido e para nossa produção e para os pagamentos. Além de mostrar que os pods estão tudo no ar, também podemos estar mostrando os nossos bancos de dados individuais para cada microserviço, mostrando que tem 4 bancos de dados, o nosso do pedido, o do pagamento, o da produção, que seria a cozinha, e o do nosso projeto antigo monolito e atual usado para cadastro e autenticação. Agora que mostrei os pods rodando e os bancos de dados agora que mostrei os pods rodando e o banco de dados, agora podemos dar sequência para mostrar o funcionamento das rotas com os próprios HTTP da AWS, mostrando que as rotas estão funcionando com sucesso.
Dando continuidade, agora vou demonstrar as principais rotas do sistema, validando o funcionamento dos microserviços e a comunicação entre eles. E como podemos ver, cada rota terá o seu próprio URL, representando um microserviço independente, que seria a nossa refatoração do nosso monolito antigo. E também é importante já falar que a nossa autorização está sendo feita pelo Keycloak, como eu já expliquei brevemente anteriormente, que o Keycloak é uma solução que usamos para facilitar o gerenciamento e a integração com microserviços. Que como nosso cada microserviço é isolado, o Keycloak ele garante que apenas usuários autorizados podem acessar os serviços. E então, aqui no próprio Postman, nós utilizamos a configuração da autenticação com Keycloak. Nele, nós configuramos o grant type para ser de client credentials. Nós usamos o nosso token e configuramos o client ID e o client secret de acordo com o nosso projeto, com nossos repositórios, como nós configuramos em cada repositório diferente. Então, depois de configurar o nosso Access Token, Client ID, Client Secret, nós clicamos para conseguir um novo token de acesso. Esse token de acesso ele tem uma validade de expiração curta, como podemos ver, tem uma validação de 1 minuto e é o tempo suficiente para validarmos a rota. Então, nós já faremos a criação do nosso pedido com nosso token validado. Aqui já está nosso pedido de ID 2. Podemos a quantidade com nosso fake checkout. Atualizou o status do nosso pedido. Vamos fazer o fechamento do pedido. Para pedido 2. Após o fechamento do pedido, daremos sequência agora para nosso microserviço de pagamento, no que faremos o pagamento do nosso pedido de ID 2. Aqui já emitiu o nosso pagamento. Podemos ver que nosso comprovante de pagamento. Após a geração do comprovante de pagamento, nós já podemos consultar no nosso MongoDB, que esses comprovantes estão sendo armazenados no nosso banco MongoDB. Já podemos ver que acabou de ser atualizado aqui do comprovante que a gente acabou de fazer o pagamento. No dia 18, nesse horário. E posteriormente ainda podemos verificar o status do pedido e do pagamento realizado
por meio da nossa rota do nosso microserviço da cozinha. Podemos ver que foi atualizado no mesmo horário que foi realizado o pagamento. Com isso, podemos concluir a fase 4 do nosso Tech Challenge, apresentando todas as fases e as requisições propostas pelos nossos orientadores e pela nossa faculdade. Agradeço desde já. Tenha uma boa tarde, boa noite.